Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nós. Amém? Amém. Que bom. Estamos mais uma vez reunidos para adorarmos ao Senhor no culto de adoração ao nome do nosso Senhor, nesse último domingo do mês de outubro, com o intuito de exaltá-lo e engrandecê-lo, pois só Ele é digno de toda adoração. Hoje nós estamos recebendo a visita do Toninho, né? A Rosana já esteve conosco, já é conhecida. Sejam muito bem-vindos. Deus possa falar o coração de vocês e que possa sentir-se bem em nosso meio, louvando ao Senhor. Amém? Irmãos, hoje também é o último culto que estará conosco, pelo menos nesse período, aí o Dr. Aldenor e a Lu, que estão de viagem já no próximo sábado para assumir lá o trabalho no campus, como chama a cidade lá mesmo? Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Nós brincamos até com a Rosana no domingo passado, né? O pessoal está vindo do Mato Grosso, você está indo no Mato Grosso do Sul. A gente vai trocando assim as figurinhas. Mas Deus abençoe você lá, sempre vai ser alvo das nossas orações. Num momento propício nós vamos convidá-los para, como igreja, estar intercedendo pela vida de vocês. E que, a exemplo do Levi e da Luane, que foram embora também, mas que está todo dia com a gente, né? Através dos contatos aí, que nós também possamos ter esse contato diário, né? E saber das bênçãos do Senhor lá na vida de vocês, e ao mesmo tempo vocês estão dando conhecimento das bênçãos do Senhor sobre nós aqui. Amém. Mas vamos dar início então ao nosso culto, irmãos. Para tanto, eu convido você a curvar sua cabeça, a elevar seu pensamento a Deus, a falar com o Senhor no seu coração, e depois de alguns instantes de oração silenciosa, cada um de per si, eu convido nosso irmão Nelson para quebrar o silêncio e dirigir a primeira parte da nossa liturgia. Oremos. Senhor Deus, nós te damos graças, porque o Senhor é o bom Deus e eterna é a tua misericórdia, Pai, para com o teu povo. Nós te louvamos porque o Senhor é o objeto maior no alvo da nossa adoração, Pai, nessa noite. Portanto, desde já receba o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa sincera gratidão. Clamamos que o Senhor fale a nossa oração através da exposição bíblica da tua palavra, Senhor, que nós possamos sair daqui edificados nessa noite. E também quero aproveitar para pedir perdão pelas nossas falhas, ó Pai. Queremos nos humilhar perante a tua presença, para que o Senhor se compadeça de nós e nos abençoe, Pai. É o que eu te peço, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Eu convido os irmãos para abrir as nossas Bíblias no Salmo 113. Nós vamos ler todo o Salmo de modo responsivo. Eu com os versos ímpares e os irmãos com os versos pares. Amém? Leiamos. Aleluia! Louvai, servos do Senhor,
Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, Que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra. ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Para se sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Amém? Irmãos, o salmista aqui apresenta a grandeza incomparável do nosso Deus num estado perfeito de soberania. E que mesmo nessa posição, ele demonstra traços de humildade e mansidão que também seriam vistos mais tarde em Jesus, na busca de homens que carecem da intervenção divina e compassiva. É o Deus glorioso que se fez carne por amor de criaturas indignas de recebê-lo. O texto de Paulo, em sua carta aos Filipenses, relata sobre essa atitude de Jesus, quando diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Dessa forma, o salmista faz um contraste e evidencia de um modo maravilhoso, apresentando algumas qualidades do nosso grandioso Deus. A primeira qualidade apresentada nos versos iniciais do Salmo é que o Senhor está acima dos céus e é digno de todo louvor. Aqui há um chamado bíblico desde o Oriente ao Ocidente, que enfatiza que os seus servos atributarem o seu devido louvor e exaltação por toda a terra e por todos os séculos. Quando usada a figura de linguagem, o nome do Senhor serve para apontar o caráter de Deus, a sua reputação e os seus grandes feitos, de um modo que os 3 primeiros versos fazem essa menção, enaltecendo assim uma grande reverência na composição desse salmo. A segunda qualidade apresentada de Deus é que Ele é supremo sobre tudo. O verso 4 vai dizer: toda a criação, seja na terra, seja nos céus, estão debaixo dessa soberania. A ideia aqui não é de localização, mas de valor, dignidade e poder. No Antigo Oriente, cada nação acreditava no seu próprio Deus, e todos reconheciam o poder de cada um deles. Porém, o verdadeiro Deus é revelado a Israel, e de um modo aparentemente atrevido, quando diz que Ele está acima de todos os deuses das nações e de toda a criação. Deus está em toda parte, sobre tudo e sobre todos, e não há quem possa lhe resistir, sejam homens, anjos, animais ou até os deuses das outras nações. Ele reina e está acima de tudo e de todos. No verso 5 é apresentada a terceira qualidade de Deus, é que Ele é plenamente incomparável. Trata-se de uma pergunta retórica do salmista, ou seja, quando não há uma necessidade de resposta. O autor sabe que não há quem compartilhe dos mesmos atributos de Deus. Na verdade, ele quer dizer que ninguém é como o Senhor, nosso Deus, e ninguém como Ele fez o seu trono elevado, acima de tudo e de todos. O salmista tem uma cosmovisão elevada sobre Deus, e que o Senhor faz jus
a toda a sua revelação. Contudo, diante dessa supremacia apresentada de Deus, o verso 6 aponta que esse mesmo Deus glorioso tem interesse para com a sua criação, quando diz que Deus se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. O verbo usado aqui para se inclinar também tem o sentido de se humilhar, ou seja, o que nos lembra a disposição de Cristo na busca do perdido, no contexto de Filipenses, que li há pouco. Ele mostra que Deus vem nos auxiliar em nossas necessidades, e essa ação de Deus sobre a terra demonstra humildade e um amor incomparável que Deus possui para com os homens e principalmente para com os mais fracos, registrados nos versos 7, 8 e 9. E não apenas se importando, mas agindo em favor deles, exaltando todos os humildes. Portanto, é maravilhoso olharmos para a glória do Senhor, para a sua completude e poder para reinar em todo o universo, e que ainda olha com amor para com a criação que se tornou pecadora, fraca e indigna. E mais, assume uma posição humilde, na qual o Filho, o Senhor Jesus Cristo, assumiu a forma humana na encarnação e se tornou obediente, um servo, a fim de entregar a sua própria vida por nós. É muito mais que a imagem de um rei descendo de uma carruagem de ouro para tomar no colo e lavar as feridas de um mendigo sujo e mal cheiroso. É a visão do Deus eterno se curvando para nos elevar, visão essa que deve nos encurvar diante do seu trono e definitivamente elevar e exaltar o seu nome com o mais digno objeto de louvor, que, se os irmãos repararem, é o título que foi dado a esse salmo. Amém? Portanto, eu convido o pastor e a pastora Clarissa para entoarmos o hino 19, Rei Sublime, e a todos que podem colocar-se em pé. O Senhor nos convida a exaltar ao Senhor. Por isso, vinde, cantar louvores que alcancem os céus. Sim.
abram suas Bíblias no Salmo 32. Também gostaria de ler com os irmãos de forma responsiva. Eu com os versos ímpares e os irmãos com os versos pares. Amém? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de espírito. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de correr com prazo. Com efeito, quando transportarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como um cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de fugir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém? Um dia desses, lendo um artigo sobre Agostinho de Hipona, li uma confissão dele que dizia: feriste o meu coração com a tua palavra, e eu te amei. E refletindo sobre isso, penso que nós temos que aprender a ler as Escrituras, entre aspas, contra nós mesmos. E quando lermos os mandamentos de Cristo e seus apóstolos, devemos nos perguntar: temos vivido de acordo com isso? Ou vivo de maneira contrária a isso? Quando a Bíblia aponta para uma lista de pecados, será que os nossos não estão lá? Ou quando olhamos para o exemplo de Cristo, temos o seguido fielmente? A lei de Deus não possui brechas como a lei dos homens, onde muitos escapam da sua culpa devido às falhas encontradas nelas. Porém, não há como enganar o Senhor, pois de Deus ninguém zomba, e não há como escapar do veredito que todos pecaram e carecem de Deus e do seu favor. Nesse salmo, Davi é testemunha do perdão que recebeu de Deus, mediante a sua confissão de pecados e dos efeitos divinos que vieram junto com esse perdão. É um lembrete de encorajamento para que nós, servos do Senhor, não devemos esconder o nosso pecado, mas confessarmos a Deus e o abandonar, a fim de que a nossa comunhão com Deus seja verdadeiramente restaurada. Há nesse salmo pelo menos 3 restaurações feitas por Deus aos homens que, arrependidos, confessam os seus pecados. A primeira restauração é a restauração do bem-estar, encontrada no verso 1. Os 2 primeiros versos mostram a condição do homem que é perdoado por Deus. Segundo Davi, trata-se de um homem feliz. O motivo de tal felicidade é apresentado na sequência para descrever a condição de Davi enquanto ele escondia o seu pecado. O texto revela que ele vivia aflito,
e que até mesmo o seu corpo sentia os efeitos do seu mau procedimento escondido, talvez devido a sintomas psicológicos de culpa que ele carregava. Essa ausência de confissão de pecado, do seu pecado, mesmo guardada em silêncio, gritava em seu interior, o fazendo sofrer diariamente, pagando um alto preço por esconder a sua iniquidade. Isso até que Davi toma uma atitude de confessar o seu pecado. Aqueles que possuem nome, como o pastor Everton tanto tem nos exortado nos seus sermões. Diante disso, Deus responde tal confissão com o perdão, pelo que diz no verso 4: e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E não foi apenas a culpa que Deus levou, mas junto com ela os efeitos sobre a vida de Davi, fazendo com que viessem também o alívio e o bem-estar. A segunda restauração que encontramos nesse salmo é a restauração da alegria, contida no verso 7. Davi afirma: tu me cercas de alegres cantos de livramento. Trata-se de uma atitude, que gera cânticos alegres em louvor a Deus por uma obra de libertação. Nesse caso, não de inimigos, mas de pecado. Davi passou da lama à exultação. Ele agora se encontra não como um servo ingrato e rebelde, mas como um filho amado pelo Pai e grato pela paz recebida do Senhor. Seus ossos não são mais consumidos. Agora é a tinta que é consumida para escrever novos cânticos de alegria e de agradecimento a Deus por tê-lo perdoado e também restaurado. E a terceira e última parte do salmo é a restauração do caminho. A partir do verso 8, é o Senhor Deus quem dirige a voz ao salmista, para expressar a atuação dele na vida do servo Davi. O Deus compassivo e perdoador diz ao seu servo: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Aqui vemos que a razão do homem de se afastar do Senhor e de fazer o que é mal vem da ausência do conhecimento da sua vontade revelada na palavra dele. O retorno à Escritura e a obediência tornam-se instrução divina para promover o processo de santificação da condição que andávamos anteriormente. Porquanto o Salmo 119 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E o verso 11 responde: observando segundo a tua palavra, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ou seja, nesse processo de santificação da vida de um pecador, a ação fundamental é sempre de Deus, que instrui e guia o pecador, tomando-o pela mão e conduzindo no caminho correto, dando-lhe um mapa que é as Escrituras Sagradas. Por fim, uma postura que revela uma grande sabedoria adquirida ao longo da vida com erros graves, Davi mostra aos pecadores impenitentes dois caminhos, mas o faz de modo que fique claro e óbvio decidir sempre pelo caminho da misericórdia. Diante de tanta experiência e sabedoria do salmista e de tanto favor e misericórdia de Deus, chega a ser uma grande tolice sofrermos os danos de reter a nossa confissão dos nossos pecados e permanecermos no mal. Permita que a Escritura te acuse e te deixe ferido gravemente na luta contra o pecado e também contra a dureza do nosso coração, que teima e não se arrepender. Não pense que o sermão que será pregado nessa noite é só mais um e não serve para você, pois serve. Pois toda vez que a exposição bíblica é feita com fidelidade, certamente ela nos deixará com os corações feridos. Isso não para reduzir a nossa autoestima, mas para valorizarmos a tão grande obra vicária e sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o perdão, a restauração e a comunhão com aquele que nos ama de um modo incomparável seja o nosso prêmio para prosseguirmos a nossa carreira no exemplo do nosso santo e amado Mestre Jesus, a quem servimos. Amém?
Vamos aproveitar então esse momento de conversão, irmãos, para curvar as nossas cabeças e cada um peça perdão a Deus pelos seus próprios pecados. E após alguns instantes, aquele irmão que sentiu o desejo, ore por nós, por toda a congregação, no sentido de contrição e confissão de nossos pecados. Amém? Convido aqui que colocou para minha frente. Agradecidos por esse perdão que o Senhor nos concede à medida que nos derramamos, nos humilhamos diante dele. Vamos louvar o seu nome, nos apresentando como seu povo aqui reunido para exaltar a obra que Jesus Cristo realizou em nosso lugar. Enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, você que preparou o seu dízimo, a sua oferta, você pode consagrá-lo depositando no gasofilácio. Louvemos ao Senhor. Aqueles que podem, coloquem-se em pé e juntos louvemos o nome do nosso Deus. Senhor.
Te agradecemos pelo privilégio de nos reunirmos como família e adorarmos a Ti. Pai, que o Senhor incline o nosso coração, de modo que ele esteja desejoso em Te adorar, em reconhecer a Tua grandeza, a Tua bondade em toda e qualquer circunstância. E que assim, ó Deus, possamos externar através do cântico aquilo que está dentro do nosso coração, que reconhecemos que o Senhor, ó Deus, é um Deus poderoso, bondoso, digno de toda adoração, e que desejamos estar sempre perto de Ti. Nos abençoe, Pai. Receba o nosso louvor, pois nós Te oramos e Te louvamos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Declaro o desejo sincero do seu coração em louvá-lo, declarando o desejo de estar cada dia mais perto do Senhor, junto aos teus pés. Louvemos.
Convido você a abrir sua Bíblia em Neemias. Capítulo 13. Capítulo que temos estudado neste último princípio da sequência de sermões que temos tido em Neemias, que trata sobre a reforma religiosa em nossa vida. Nós temos trabalhado durante todo o livro de Neemias e agora estamos no último princípio, o quinto princípio para que haja uma reforma religiosa em sua vida, que é justamente a busca pela santidade. E hoje vamos caminhar em mais alguns pontos relacionados aí a esse último princípio. Neemias, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 4 até o verso 14 inicialmente. Conforme formos caminhando, nós vamos lendo os demais versos. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isto aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara no pátio da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, como as ofertas de manjares e o incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas, os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e dentre os levitas Pedaías, como assistente deles, Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhe encarregou que repartisse as porções para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós clamamos ao Senhor, para que na tua graça e misericórdia o Senhor cative a nossa atenção ao estudo da tua palavra, e através da ação poderosa do teu Santo Espírito, o Senhor fale ao nosso coração, nos ensinando um pouco mais a respeito do teu querer. Que o Senhor mesmo, ó Deus, nos ampare, nos dirija, e que apesar de mim mesmo, o Senhor me use para falar o coração dos teus filhos, das tuas filhas nesta noite. É o que nós lhe suplicamos, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, como eu disse, nós temos estudado o livro de Neemias e temos feito uma sequência de sermões sobre o tema princípios para que haja uma reforma religiosa, ou princípios para que haja um avivamento, uma revitalização na sua vida. E já caminhamos por 4 desses princípios. E agora, desde as últimas semanas, nós temos trabalhado com o último princípio, que é a busca pela santidade. Nós já trabalhamos que o primeiro princípio é o retorno das Escrituras, que o segundo princípio é o arrependimento sincero, que o terceiro é a renovação da aliança, ou seja, o processo de estar em aliança com Deus. Vimos que o quarto princípio é a disposição para servir, e cada um desses itens com todos os pontos relacionados para compreendermos o que realmente cada um deles nos ensina. E começamos aqui no capítulo 13, observar que todo o capítulo 13 trata de um único tema, apesar de várias áreas serem destacadas. Ou seja, o capítulo 13 vai falar sobre a necessidade pela busca constante da santidade. Nós encontramos termos e expressões chaves em toda a perícope que demonstram isso. O capítulo termina com um resumo voltado para indicar ao leitor que a reforma realizada através de Neemias precisava ser mantida em uma postura cíclica para o povo continuar em verdadeira comunhão com Deus. E dentro desse processo nós começamos a observar alguns passos para que você busque a santidade. Dentro desses passos, nós mencionamos nos versos de 1 a 3, que o primeiro passo para que você busque a santidade é justamente retirar todo elemento misto da sua vida. Isso está baseado no verso 3. Veja o que diz aí, Neemias 13, verso 3. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel o quê? Todo elemento misto. Que aqui representava toda o envolvimento com aqueles que não adoravam ao Senhor. Depois de observarmos que o primeiro passo é justamente retirar todo elemento misto, começamos a trabalhar com o segundo passo, que está aí do verso 4 até o verso 7, que conta a história de Eliasibe, que aproveitou que Neemias tinha saído de Jerusalém para dar concessão a Tobias, que era um inimigo do povo de Deus, tirou os dízimos, as ofertas, tudo que pertencia aos levitas, aos porteiros e cantores, e emprestou uma área do templo para que Tobias guardasse lá os seus utensílios. E vimos, portanto, que o segundo passo para você buscar a santidade é que você precisa manter vigilância para não dar concessões à impureza. E aí a necessidade de ter sempre alguém perto de você. Enquanto Neemias estava longe, Eliasibe acaba concedendo ao inimigo espaço e retirando as coisas sagradas de dentro do templo e colocando coisas impuras, profanas dentro do templo. Isso nós já trabalhamos também. E aí no finalzinho do verso 8, 9, nós vimos, ainda na semana passada, que o terceiro passo para que haja uma busca pela santidade é justamente purificar toda e cada parte da nossa vida. Veja o que diz aí o verso 8 e 9. Neemias vai dizer que a postura de Eliasibe muito o indignou. Ele diz: isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se o quê? Purificassem as câmaras
e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e incenso. Veja que nós trabalhamos semana passada um pouquinho sobre esse ponto, e vimos que o terceiro passo para buscar a santidade, você tem que purificar toda e cada parte da sua vida. Irmãos, muitas vezes nós reservamos em determinadas áreas da nossa vida ainda cheio com utensílios profanos, com móveis que não fazem parte dos móveis sagrados de Deus. Neemias, quando vai restabelecer a câmara, diz: olha, tira tudo e purifica por completo. Veja que para você se purificar por completo, meu irmão, você tem que se indignar com as coisas erradas que estão dentro da sua casa. Lembro que falei com você semana passada que enquanto você tiver algum apego, né, ou seja, lá o que for dentro da sua casa, dificilmente você vai colocar isso para fora. Não é à toa que tem aí uma campanha publicitária, né, de venda pela internet, que diz: desapega. Porque se você não desapegar, você não vende, você não joga fora, você não faz nada, não é assim? Usei inclusive a ilustração de que aquela pessoa que resolveu fazer uma limpeza naquela gaveta que todo mundo tem em casa, aquela gaveta da bagunça, e de repente você abre a sua gaveta e você pega lá determinado objeto e diz: ah, mas esse aqui eu ganhei do fulano. Não, isso aqui fica. Ou seja, se você não desapegar, se você não se indignar com aquele negócio que está atrapalhando, você não vai jogar fora. Ah, esse negócio aqui eu recebi do fulano que foi em Juiz de Fora e lembrou de você, me trouxe lá, não sei o que lá. Se você não se desapegar, meu amigo, você vai ficar com aquele negócio na gaveta. Foi o que fez Neemias, ele se indignou. Ele olhou para os objetos e falou: nada disso aqui tem valor. E aí ele começa a lançar fora. Neemias descreve que a concessão feita por Eliasibe lhe fez muito mal, deixou em pedaços, fez-lhe indignar-se em último grau. Não era para menos, né? O sumo sacerdote, que deveria ser extremamente confiável, acabou sendo um instrumento da impureza. E Neemias tem um momento de indignação, que ele diz que lança, jogou fora, atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Isso aqui é um exemplo que tipifica Cristo, quando o ministério terreno chega no templo e os cambistas estavam ali vendendo os animais para serem usados, inclusive na adoração, nos holocaustos, mas o modo deles estarem fazendo, a maneira que eles estavam agindo, no lugar que estavam agindo, estava profanando o templo. E Cristo faz a mesma coisa que Neemias. Cristo vem e põe todo mundo para correr, porque é preciso ter indignação para tirar as coisas erradas da sua vida, irmãos. Você precisa ter nojo do pecado, desapegar daquela prática pecaminosa, porque só assim você vai conseguir lançá-la fora. E é isso que nós vemos em Neemias também. E agora ele precisa purificar. Depois que jogou todas as coisas fora, ele precisava purificar. E por isso o texto, verso 9 diz: ordenei que se purificassem. A palavra aí para purificar, irmãos, tem como um sentido primário tornar-se brilhante, tornar-se puro, descontaminado. Então, quando nós falamos que o terceiro passo para você buscar a santidade é purificar toda e cada parte da sua vida, eu estou chamando a atenção para você fazer uma faxina, e uma faxina tal que as câmaras do seu coração se tornem brilhantes, puras, descontaminadas. Foi isso que Neemias pediu. Na busca pela santidade, purificar toda e cada parte era algo extremamente necessário e essencial para manter a comunhão com Deus. Vejamos dois textos rapidamente. Marca aqui Neemias e vá comigo para o segundo livro das Crônicas, capítulo 29, o verso de número 5, que é um outro momento bíblico de reforma religiosa, a reforma
de Ezequias. Veja o que acontece aí em 2 Crônicas 29, verso 5. Verso 4 eu vou ler para que você entenda. Trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário o quê? A imundícia. Irmãos, não tem como você buscar a santidade sem antes tirar aquilo que é imundo do seu coração. E para isso você precisa se indignar, você precisa desapegar, para conseguir lançar fora práticas que te mantêm puro. Veja ainda nesse mesmo texto o verso 15 e o verso 16. Congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei pelas palavras do Senhor para purificarem a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor, e os levitas a tomaram para o levarem fora ao ribeiro de Cedron. Todo o processo de purificação, irmãos, vai exigir que você lance fora tudo aquilo que é impuro. Não pense você que é possível buscar a santidade, ao mesmo tempo preservando nas câmaras do seu coração práticas ilícitas, práticas pecaminosas e impurezas que você sabe muito bem que você possui. É o despir do velho homem para se revestir do novo, nascido segundo a vontade de Deus, purificado pelo sangue de Cristo Jesus. Isso é purificação. E é o terceiro passo para que você busque a santidade. Purificar toda e cada parte é necessário e é essencial para manter a comunhão com Deus. Lembre-se que em Hebreus capítulo 12, verso 14, ele nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é algo necessário e essencial, e para que ela ocorra, é preciso você purificar toda e cada parte da sua vida. Óbvio que isso é um processo, mas é um processo que você tem que fazer. Caminhando, irmãos, voltando aqui para Neemias capítulo 13, nós entramos no verso 10, que apresenta uma outra situação, mas que foca o mesmo tema, a busca pela santidade. Ele diz assim: também soube, Neemias diz, também soube que os quiões, ou seja, as porções, aquilo que era destinado aos levitas, não se lhe davam. Lembre que nós estudamos nesse processo pela reforma religiosa, irmãos, que o povo tinha assumido uma aliança com Deus, uma aliança de fidelidade, e uma aliança responsável, imprecatória, que tinha colocado o povo na seguinte situação: se eles desobedecessem à lei, Deus podia fazer o que com eles? Pesar a mão. Só que o povo que tinha acabado de renovar a aliança com Deus, no capítulo 10, no capítulo 13 já estava fazendo tudo errado. Parece um povo que eu conheço, que promete uma coisa para o Senhor num determinado momento, horas depois já está fazendo completamente o contrário. Eles tinham prometido a ser fiéis nos dízimos, porque sabiam que os dízimos, as ofertas e todo o trabalho para a manutenção do templo era importantíssimo, inclusive para manter a comunhão deles com Deus. Só que eles começaram a negligenciar isso. Veja aí o verso 10. Soube que os quiões, os levitas, não se lhes davam, de maneira que os levitas e cantores fizeram o quê? Tinham fugido, cada um para o seu campo. Então, veja esse verbo, essa expressão é importante. Contendi, ela vai aparecer em outros lugares, a gente vai ver depois.
contendi com os magistrados e disse, olha o questionamento de Neemias, porque se desamparou quem? Mas não eram os levitas que não estavam recebendo a oferta? Não eram os cantores que estavam deixando de receber o salário? Os porteiros? Ué, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo tem a ver uma coisa com a outra. Irmãos, nós vivemos dias em que as pessoas estão tentando desvencilhar a ideia de comunidade, de congregação de igreja com comunhão com Deus. Essa é a pior mentira que você pode acreditar. O Senhor nos chamou para vivermos em comunidade, em uma comunidade santa. O Senhor nos chamou para vivermos como igreja, um corpo, não células separadas, cada uma vivendo em determinado lugar como se fossem independentes. É justamente a existência da igreja e do sistema eclesiástico que nos permite manter uma comunhão mais séria com Deus, porque é aqui que você vai ser disciplinado, é aqui que você vai ser exortado, é aqui que você vai levar um puxão de orelha, é aqui que você vai ter o privilégio de servir ao Senhor com o dom que próprio Deus te deu, é aqui que você vai desenvolver o ministério para qual o Senhor te chamou, é aqui que você vai aprender a se portar, a ter reverência, a ensinar os seus filhos a ser obedientes, a ensinar o seu marido a ser fiel, a aprender a ser uma esposa também fiel. É na igreja que você vai ser confrontado, ferido pela palavra. Só que a mentira dos nossos dias é justamente, podemos desamparar a casa do Senhor, porque no Novo Testamento é período da graça. O templo é cada um de nós individualmente. Irmão, você não vai viver no céu sozinho. Quebrar a estrutura eclesiástica é quebrar o grande instrumento de Deus para te manter na linha. As pessoas não querem mais ir à igreja porque elas não querem ser mais exortadas, elas não querem ser disciplinadas, elas não querem receber a responsabilidade de exercer determinadas funções, de aceitar posturas de liderança sobre a vida delas. É uma geração mimada, uma geração desobediente, uma geração que não sabe nem respeitar os pais, e que em última análise não quer respeitar nem o Pai Celestial. Por isso a pergunta de Neemias é extremamente importante para nós hoje, que nos conduz a mais um passo para a busca da santidade, que é: por que se desamparou a casa de Deus? Veja o que ele faz ainda no verso 11: ajuntei os levitas e os cantores e os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. Até o verso 12. Irmãos, quarto passo dentro desse princípio, que é a busca pela santidade, é justamente lutar pela manutenção da casa de Deus. Você diz assim: mas a igreja não é tão importante, pastor. Irmãos, é aqui que você vai ser ensinado a respeito das Escrituras, é aqui que você vai receber a bênção do Senhor. A palavra do Senhor no Salmo 133 diz que quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, porque é justamente no convívio fraternal que Deus derrama da sua bênção, que Deus derrama da sua restauração, que Deus derrama da sua renovação. E diz o texto, e é ali, ou seja, na unidade, na comunhão fraternal, é ali que o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. A igreja, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, a congregação do Antigo e do Novo, sempre foi e ainda é importante, e está nos planos de Deus. Por isso ele nos exorta: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, ande mais, ainda mais vendo que o dia do Senhor se aproxima. É aqui que você vai crescer em comunhão, é aqui que você vai orar
e ao mesmo tempo receber oração. É aqui que você vai suplicar e ao mesmo tempo ser alvo da súplica por alguém. É aqui que você vai crescer, experimentar o renovo, a restauração, a bênção e a vida de Deus. Por isso que Paulo usa a analogia dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. Quando uma parte sofre, todas as demais partes sofrem juntos. Nós somos educados no convívio. Lutar pela manutenção da casa de Deus, irmãos. Fortalecer o trabalho do Senhor, a comunidade na qual o Senhor me colocou. É um passo importante para a sua própria santificação. Veja o que diz o verso 11. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? O termo aqui, hip, no hebraico, contendi, pode ser uma luta física. Nós vamos ver que em outros momentos ela é usada como um embate físico. Mas no contexto do verso 11, trata de uma luta verbal, onde Neemias fala duramente para gerar mudança na prática do povo. Esse mesmo termo, traduzido aqui por contendi, aparece no verso 11, como foi lido, no verso 17, observa aí como começa o verso 17 do capítulo 13. Contendi com quem? Com os nobres de Judá. E é o mesmo que aparece no verso 25. Como começa aí? Contendi com eles. Só para você ver que essa situação aqui dessa discussão, dessa luta de Neemias se faz constante e serve para referendar a ideia que nós já falamos, que sem luta não há santidade. Lutar pela manutenção da casa de Deus. Irmãos, não pense você que a igreja sendo fraca, você será forte. Não. A igreja sendo forte, você será fortalecido. Porque é um instrumento pelo qual Deus usa para te nutrir. É um instrumento pelo qual Deus usa para te ensinar. Se ela mantém as verdadeiras marcas da igreja, que é a pregação fiel das Escrituras, a aplicação correta dos sacramentos e a aplicação da disciplina eclesiástica, vai ser um ambiente que vai te fortalecer na fé, na comunhão. Ela tem como objetivo traçar planos, metas, objetivos para você alcançar com Deus. Neemias sabia disso. Desamparar a casa de Deus era ao mesmo tempo decretar o esfriamento espiritual daquele povo. Um povo que estava passando pela reforma religiosa, que estava sendo fortalecido, avivado, quando começa a desprezar a casa de Deus, começa a deixar todas as coisas ruins entrarem de volta na vida. Certamente você conhece alguém que já fez isso, ou talvez você já o fez. Começa a faltar dos trabalhos da igreja, você vai ver o que vai acontecer na sua casa. Não é praga, é uma situação natural. Você começa a desanimar, você já não lê mais a Bíblia, você já não ora, você começa a ficar mais irritado, os palavrões voltam, as confusões voltam, as brigas voltam, porque você não está recebendo, sendo nutrido pela palavra do Senhor e pelo exemplo dos demais irmãos. Se afastar da igreja é o primeiro passo para se afastar de Deus. Por isso Neemias luta aqui, contendi com eles. Neemias fala duramente para que eles não desamparassem a casa do Senhor. Desprezar a manutenção da casa de Deus significa determinar a ruína de Israel.
os levitas, os cantores, não estavam recebendo as suas porções, e por isso tinham abandonado o ministério para trabalhar secularmente, por falta da fidelidade do povo, em dizimar, em cumprir com aquilo que era obrigação. Se você for lá para Números, eu quero que você acompanhe isso comigo, Números capítulo 35, o verso é de número 2. Dentro da lei é um capítulo que trata das cidades dos levitas. Nós sabemos que a tribo de Levi não recebeu nenhuma porção de terra na divisão das 12 tribos. A tribo de José recebe porção dobrada, por isso recebe o nome dos filhos, Manassés e Efraim. E Levi não recebe nada, porque eles seriam aqueles que tratariam das coisas do Senhor, e seriam mantidos por todas as demais tribos. Mas na lei tem algo específico sobre as cidades dos levitas. Veja o que diz, verso 1 e 2. Disse mais o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: dá ordem aos filhos de Israel, que da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas, em que habitem, e também em torno delas darei aos levitas arredores para o seu gado. Mesmo eles não tendo uma porção específica na divisão, foi concedido aos levitas cidades onde os levitas habitariam, e dentro dessas cidades haviam lá pequenas porções onde ele poderia pôr as questões básicas para a sua sobrevivência. No caso de Neemias, quando o povo começou a desamparar a casa de Deus, os levitas voltaram para casa, voltaram para suas cidades e começaram a cultivar o que tinha. Afinal de contas, os caras precisavam comer. Veja que Neemias não contente com os levitas, mas com o povo que, por falta de cumprir com a obrigação, estavam desamparando a casa de Deus, e por desamparar a casa de Deus, forçou os levitas a deixar o ministério integral. Voltemos lá para Neemias. Veja que a situação dos levitas era uma situação, então, compreensível dentro da situação da infidelidade do povo. Eles já não tinham terra para plantar, e eles então voltam, cada um para a sua cidade, cada um para o seu campo. Neemias fala duramente aos magistrados e traz de volta, restitui os que trabalhavam no templo, cada um a seu posto. Nós sabemos que o trabalho deles era essencial para a manutenção da comunhão com Deus. Num período do Antigo Testamento, onde o templo e Jerusalém era o centro religioso, e somente a tribo de Levi poderia exercer as funções sacerdotais e pastorais, a ausência deles colocaria em xeque todo o sistema litúrgico, cerimonial, de adoração do povo de Israel. Ninguém poderia chegar em Jerusalém e cada um por si sacrificar o seu animalzinho. Ninguém poderia se apresentar, entrar no Santo dos Santos. O sistema de levitas, sacerdotal, era essencial para a manutenção da comunhão com Deus. Sabemos que hoje nós não vivemos mais esse contexto levítico, esse contexto sacerdotal. Em Cristo, todo o cerimonialismo do Antigo Testamento já foi cumprido. Porém, irmãos, a igreja continua ainda sendo um instrumento para agregar o povo de Deus e para abençoar o povo de Deus. E quando nós não lutamos pela manutenção, pela pureza e pelo serviço da casa de Deus, isso vai influenciar diretamente na nossa santidade.
A manutenção da igreja, mesmo hoje, e daqueles que vivem do Evangelho, demonstram santidade por parte daqueles que são abençoados através da igreja ou através da congregação. O apóstolo Paulo vai tratar sobre isso. Veja esses dois textos. 1 Coríntios capítulo 9. Primeiro Coríntios capítulo 9, do verso 1 em diante. Paulo vai defender o seu direito de ser sustentado pela obra. Veja o que ele diz: não sou eu porventura livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisares o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que façam o quê? Que vivam do Evangelho. Veja ainda o que diz Timóteo, Paulo tratando com o jovem pastor Timóteo, capítulo 5, na primeira epístola, nos versos 17 e 18. Diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda: o trabalhador é digno do seu salário. A igreja ainda é instrumento para te manter na linha, para te ensinar, para te conduzir a manter uma verdadeira comunhão com Deus. E a manutenção, irmãos, daqueles que servem ao Senhor é a responsabilidade da igreja, e lutar pela manutenção da casa de Deus é uma obrigação sua. Quando você não cumpre com as exigências bíblicas a respeito da manutenção da casa do Senhor, da igreja que você congrega, onde você é abençoado, onde você aprende das Escrituras, você está agindo contra a sua própria santidade.
você está dando um tiro no pé. E infelizmente em nossos dias nós temos vivido isso. Nós já trabalhamos aqui em outros momentos a respeito do dízimo e da contemporaneidade dos dízimos, apesar de muita gente estar falando, não, nós estamos vendo a graça, não é por questão de dízimo. Se você quer seguir essa linha de raciocínio, é simples, irmãos. Se você está na graça, então os dízimos não são essenciais, ótimo. Na graça, o tudo é do Senhor. O tudo é do Senhor. O que você prefere? A manutenção do sistema dizimal ou o tudo? Porque é isso que a palavra de Deus nos diz, que até a sua respiração não é sua, é Deus que te dá. E que se você desamparar o seu irmão que está necessitado, o amor de Deus não está em ti. Que caminho você vai querer seguir? Vamos abolir o dízimo, ótimo. Tenho certeza que o peso que cairá sobre a sua cabeça vai ser maior. Mantenhamos o ensinamento de Mateus 23. Ande em fidelidade, em justiça, em fé, mas não despreze o dízimo do cominho, da hortelã. Se a igreja vai mal, você vai mal. A falta da manutenção do trabalho vai gerar dificuldade para você caminhar pela santidade. Por isso Neemias reestrutura o trabalho do templo. E por isso Neemias chama a atenção para que o povo lutasse pela manutenção da casa de Deus. Porque lutar pela manutenção da casa de Deus significava lutar pela sua própria santidade. Hoje nós vamos parar por aqui, irmãos. Eu não tenho pressa de terminar Neemias. Quero que você volte seus olhos para lá mais uma vez. Hoje relembramos que para que haja uma reforma religiosa na sua vida, o quinto princípio, você precisa buscar santidade. E para que você busque essa santidade, você precisa lutar pela manutenção da casa de Deus. Você precisa ser um instrumento para que a casa de Deus esteja atuante e sirva para com o propósito que Deus a chamou. E eu não quero que você pense simplesmente na sua questão de responsabilidade financeira para com a igreja. Eu quero que você tenha em vista, dentro desse ponto, lutar pela manutenção é a sua responsabilidade, que está previsto lá quando você assume o compromisso de ser membro da igreja, a sua presença, a sua atuação, o desenvolvimento do seu ministério, a sua oração, o seu testemunho fiel, e inclusive a manutenção dos recursos financeiros para que ela funcione bem. Mas é muito mais do que simplesmente dízimo. Se você não observar isso, certamente a busca pela santidade vai ser um problema maior para você. E você não vai experimentar o avivamento de Deus. Curva a sua cabeça. Eu vou ler aqui, só mais uma vez, o verso 11. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Irmãos, você tem sido um instrumento de amparo à casa de Deus? Você tem sido um instrumento, você tem lutado pela manutenção da casa de Deus? Porque se você não lutar a favor da igreja, certamente você está lutando contra. E lutar contra a igreja, ou a manutenção da igreja,
é colocar em risco a sua busca pela santidade. Porque é aqui que Deus derrama o renovo, é aqui que Deus derrama a restauração, aqui que Deus derrama a bênção e a vida para sempre, conforme o Jesus Salmo 133. Fale com Deus no seu coração: Pai, me ajude a buscar mais a santidade e me ensine hoje o que eu preciso fazer mais para lutar pela manutenção da sua casa. Se todos fossem presentes como eu sou presente na tua casa, como seria? Se todos atuassem num determinado ministério na tua casa como eu atuo, como seria? Se todo e qualquer probleminha na minha vida fosse motivo para eu deixar de exercer o meu dom, exercer o meu ministério, se todo mundo fizesse isso, como seria? Deus, eu quero ser santo, e para isso eu sei que eu preciso lutar pela manutenção da sua casa. Fale com Deus nesse sentido. Eu quero estar contigo, andar contigo, ser instrumento da tua bênção. Diga-me, seu Senhor. E eu vou orar por você. Deus de amor, nós te damos graças mais uma vez. E te louvamos, ó Deus, pelo exemplo que teu servo Neemias, o nosso irmão do passado, nos deixa. Quando luta fervorosamente pela manutenção da tua casa, que era sinônimo, Deus, de lutar fervorosamente pela santidade do teu povo. Nos ajude a ter o mesmo empenho e não sermos enganados, ó Deus, pelos pensamentos contemporâneos, mas que possamos renovar a nossa mente nos princípios da tua palavra, para experimentarmos boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Pai, nos abençoe como igreja, nos fortaleça e levante cada um dos irmãos e irmãs para lutar firmemente pela manutenção da tua casa, lutar firmemente pela fé evangélica, como Paulo nos exorta em Filipenses, e assim sermos instrumentos nas tuas mãos. É o que nós lhe suplicamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto, irmãos. Eu gostaria nesse instante, antes de entoarmos o último hino, convidar o nosso irmão Odenor e a Lu para que venha à frente. Como eu já mencionei no início do nosso culto, nossos irmãos estão partindo, mudando de cidade. E nós, como igreja, queremos agradecer a Deus pela vida dos irmãos, pela instrumentalidade dos irmãos, por tudo aquilo que Ele nos permitiu trabalhar e realizar juntos para a honra e glória dele, por todo o exemplo, o ensinamento que Deus deu a essa igreja através da vida de vocês. E agradecer ao Senhor, porque sabemos que a ida dos nossos irmãos também será usada pelo próprio Deus como instrumento desta igreja abençoando o Mato Grosso do Sul. Porque aquilo que o Senhor ensinou a vocês, também nesse lugar, as bênçãos que Deus derramou sobre vocês nesse lugar, certamente vão ser aplicadas lá. Que vocês possam ser bênçãos lá, como for. Vamos orar pela vida dos nossos irmãos. Eu quero que você fale com Deus no seu coração, abençoando a vida dos nossos queridos. Oremos. Ó Deus, mais uma vez te damos graças pela vida do Aldenor, da Lu, por todos esses anos que o Senhor nos permitiu servir juntos aqui nesse lugar. Te damos graças porque o Senhor usou a vida deles e usou também esta igreja para abençoá-los. Pai, o Senhor sabe que nós orávamos no início desse trabalho para que o Senhor trouxesse pessoas para nos auxiliar aqui. E sabemos que eles foram resposta das nossas orações. Mas o Senhor também sabe que oramos para que essa igreja fosse instrumento de bênção para as nações. E por isso o Senhor tem trazido pessoas
e levado pessoas para diversas áreas, para diversos lugares, inclusive para outros países, para viverem aquilo que aprenderam. Que o Aldenor e a Lu possam ser instrumentos missionários desta igreja na cidade que eles vão chegar. E que eles possam ser instrumentos da tua bênção para a igreja que já está constituída ali. Como igreja do Senhor, o corpo de Cristo, unidos a eles, nós os abençoamos em teu nome, Pai. E clamamos para que o Senhor cuide da vida deles em todas as áreas. E que tenhamos sempre boas notícias da atuação deles no serviço do Senhor. Que o Senhor possa, a cada dia mais, agir de modo a restaurá-los, a reanimá-los na obra do Senhor. E que eles possam, com o coração agradecido, servir a Ti de todo, com todas as suas forças, com todo o seu coração. Pai, abençoe a viagem, abençoe a chegada, abençoe, ó Deus, o trabalho, abençoe, ó Deus, o futuro deles, abençoe também o futuro da Lu, abrindo portas, e abençoe, ó Deus, principalmente a comunhão deles contigo. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te louvamos, te oramos e nos abençoamos. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Hino 109, o bom pastor. Convido vocês a se colocarem em pé e juntos louvemos ao Senhor. Quero Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiado no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiado no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer. Confiado no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, sabedoria e bom pastor, nessa vida além da morte, longe de perigo e dor. Confiado no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. E agora, queridos filhos e filhas do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, o consolo, o conforto e a iluminação do Santo Espírito de Deus
repouse sobre cada um de vós e sobre todo Israel de Deus espalhado por entre as nações, hoje, para todos sempre. Amém. Amém. Amém, queridos, podemos assentar.